Bitcoin rompeu o topo. E aí, será que agora é alta? Para a maioria dos investidores, isso aqui pode ser uma continuidade de alta, até porque o preço fez um pivô de alta rompendo o topo anterior. Mas para quem já está no mercado há um tempo e entende como funciona a manipulação de mercado, percebe alguns detalhes que fazem total diferença. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê que esse movimento de alta é falso e você vai aprender a como identificar as armadilhas do mercado. Quer entender como o grande player se posiciona no mercado? Então fica comigo até o final. Sem enrolação, bora pro gráfico. Galera, a alta que o Bitcoin fez nesses últimos dias tende a ser uma armadilha e ele também tem maior probabilidade de retornar até essas regiões de fundo aqui abaixo. Por mais que o Bitcoin tenha feito um pivô de alta rompendo o topo anterior, ele deixou liquidez para trás. Então percebe só que ele fez essa alta deixando um fundo sem buscar liquidez, deixou mais fundos sem buscar liquidez, também alinhou estes outros fundos aqui, ó, deixando alinhamento, ó, pavio não é rompimento, ou seja, ele alinhou aqui, induzindo a galera também a manter posicionado na compra, rompe o topo para depois vir buscar toda essa liquidez aqui atrás. Mas por que o preço faz isso? Quando uma grande instituição ou um grande player não consegue acumular quantidade suficiente do ativo que ele quer, é normal que ocorra esse movimento de manipulação e indução na compra, para que posteriormente o movimento de queda force as pessoas a estoparem o ativo e esse stop vira uma venda onde o player e o institucional conseguem comprar o ativo. Então, para que ele consiga comprar o ativo, ele precisa que haja pessoas vendendo o ativo. E quando não ocorre essa quantidade suficiente de venda, acontece a manipulação que induz as pessoas a venderem. E bem na hora que ela vende é quando o institucional está comprando a quantidade suficiente que ele quer. Até porque ele não consegue vir aqui a mercado e comprar uma quantidade grande de bilhões de dólares em Bitcoin, porque ele vai simplesmente levar esse preço lá para cima, deixando seu preço médio cada vez pior. Então esse movimento é feito propositalmente para que ele consiga comprar grandes quantidades sem mexer no preço. Então ele consegue comprar dentro de uma região sem causar uma euforia, uma alta muito grande no preço, mantendo seu preço médio melhor. Então exatamente é isso que está acontecendo aqui, ó. O principal também é o fato do Bitcoin estar trabalhando dentro desse candle semanal. Então percebe que entre a máxima e a mínima deste candle aqui, ó, de queda, ele está trabalhando exatamente ainda dentro da mesma região. Ele não conseguiu romper nem a máxima e nem a mínima deste candle e está trabalhando dentro desse preço. Se a perna que está mandando nesse movimento, esta perna inteira de queda, ele ainda não conseguiu nem renovar a máxima ou a mínima, a maior probabilidade é que o preço continue a queda. Até porque para ele retornar à alta e cancelar toda essa queda, ele precisa fazer um movimento que iria romper esta região aqui, ó, dos 98 mil dólares. Por que 98 mil dólares? Porque é a perna que está mandando no movimento. Entre a máxima e a mínima de todo esse movimento, ó, ele está sendo o movimento mais forte. Logo, a maior probabilidade é que o preço continue a retornar essa queda. A expectativa aqui, então, é que o Bitcoin venha renovar esta mínima, só que renovando esta mínima, ele completa um movimento que pode ser uma possível reversão para o mercado. Até porque nós estamos aqui dentro de uma região macro de compra, galera. Vamos olhar lá no diário. No gráfico diário, quem comprou agora nesta região de topo, só porque ele fez um pivô de alta rompendo o topo anterior, vai acabar vendendo nessa região, por achar que o preço pode ir mais abaixo ainda, e muito provavelmente aqui vão aparecer narrativas ou notícias que vão induzir as pessoas a venderem o Bitcoin. E também, quem comprou o Bitcoin aqui em cima, na euforia também, vai acabar vendendo, porque olha só, imagina que a pessoa comprou, deu o azar ali de comprar exatamente do topo. Do topo até o fundo, ela já está perdendo ali, ó, mais de 50% do capital. Então também tem um fator emocional que vai induzir aquela pessoa que comprou lá no topo a vender o ativo depois de ver uma perda de mais de 50%. Tudo aqui, todas essas vendas vão para quem? Vão para o institucional que está comprando sua posição. Lembre-se disso. Então, após concluir esse movimento, qual movimento? Onde o institucional vem, coloca a galera na compra aqui, ó, induz o pessoal a comprar dentro da região. Vamos supor que o topo fica aqui, ó, na região dos 78 mil dólares.
Então, após comprar ali no topo, ele reverte para uma queda, a galera começa a vender para o institucional. O que vai definir para mim aqui que realmente acabou essa fase de manipulação? O institucional, o big player, conseguiu acumular uma grande quantidade e vai reverter essa queda para uma alta. Feito essa captura de liquidez dentro dessa região compradora, o preço agora rompendo a região dos 78 mil dólares, supondo que esse seja o topo, iniciamos aqui a nova fase de alta, porque o preço ele fez a fase de acumulação de Wyckoff, que eu vou deixar aqui, ó. Após feito esse movimento, capturar a liquidez, mostra para mim uma reversão dessa tendência de queda para retomada da alta. E o Bitcoin, inclusive, já fez movimentos parecidos lá no passado. Então, memorize bem como está, nesse momento, ó, esta perna agora. Vamos pegar lá no passado também como que ficou neste movimento também parecido. Ó. Aqui, ó. Só que aqui tem uma diferença grande entre este movimento e este movimento que deu início à grande alta. Qual é a diferença? Nesse momento, ó, percebe o quê? Vamos colocar aqui essa região toda. Vou marcar essas duas regiões aqui para mostrar para vocês a diferença. Então temos duas regiões como exemplo. Vamos lá para o gráfico semanal. Ó, no gráfico semanal, o preço também estava trabalhando dentro do mesmo candle semanal. Ó. Temos aqui a máxima e a mínima do candle semanal e o preço trabalhando dentro da região. A diferença é que aqui o preço continuou caindo. E aqui abaixo, olha só, o preço ele reverteu a queda e deu início a uma grande alta. Mas qual a diferença, então, deste movimento para este movimento? Vamos lá para o diário. Percebe que aqui o preço ainda trabalha dentro da região da máxima e mínima do semanal. Também faz aqui ó, uma indução na compra, porém ele falha e retoma a queda. Enquanto aqui, ó, também trabalhando dentro da máxima e da mínima semanal, ele também faz a manipulação do pessoal, induzindo a galera na compra, retoma a queda. Lá na frente ele busca a liquidez e reverte essa queda para início de uma alta. Qual que é a diferença e como vou reconhecer então quando vai ser realmente uma reversão dessa queda para uma alta? A resposta é a região de preço. Galera, aqui o Bitcoin ainda não estava em uma região macro de compra. Mas como assim uma região macro de compra? Galera, aqui ó, não era a melhor região de compra. Onde havia maiores confluências para compra era aqui na região de baixo. Aqui ó, tínhamos dentro de toda essa estrutura um suporte fake. Por que fake? No semanal, olha só como ele alinhou estes fundos sem buscar liquidez para dar continuidade ao movimento. Lembrando que pavio não é rompimento, principalmente aqui no semanal. Alinhando os fundos mostra para mim o quê? Que futuramente ele tende a vir buscar toda essa região. Dito e feito, ele vem nessa região e dá continuidade à queda. A melhor região para compra estava abaixo, dentro dessa região. Se dermos zoom out no gráfico, olha só o que temos lá atrás. Essa região aqui ó, de troca de polaridade, ou seja, este topo, quando rompido, o que antes era uma resistência, depois de rompido, quando o preço retorna, ele nos serve como uma região de suporte. Tínhamos aqui também, do topo até o fundo do movimento, ó, onde ele para na região de 78,6%, junto à região de troca de polaridade, e também aqui era o alvo final da queda. Então, quando pegamos aqui ó, o espelhamento dessa estrutura, percebemos que o preço ele para dentro da região de alvo, que também conflui com outras regiões de compra macro. E é exatamente o que o preço está prestes a fazer agora. Onde está nossa região aqui de troca de polaridade? Está nessa região aqui, ó, onde o preço anteriormente nos servia como uma resistência, nos serviu como um suporte anterior para reacumulação e também está em cima da região. Mas por que ele não vai subir daqui e sim da região mais abaixo? Principalmente pela característica que ele fez aqui ó, no gráfico diário, deixando essa liquidez toda aqui para trás, nos mostrando que a maior probabilidade é que ele venha capturar essa liquidez e cair exatamente aqui no ponto de compra. E também temos o alvo final dessa estrutura espelhada para baixo, exatamente dentro da região. Então, topo e fundo espelhado, olha só, ele vem até o 100%, porém, como ele deu este movimento característico de uma continuidade de queda, podemos esperar ele aqui na região de
1,61%. Mas lembrando que aqui é uma região com muita confluência compradora, então eu não ficaria esperando, por exemplo, o preço chegar até o 161, que seria os 52 mil dólares para comprar, porque pode ser que ele não chegue. Olha só, temos aqui, ó, do topo até o fundo, região de 61,8 dentro da região. Temos também, como mostrei anteriormente, a região de troca de polaridade. Temos o alvo de 100% que já foi pego, então ele pode muito bem também só vir aqui, ó, capturar essa mínima e ter tanta pressão compradora que ele não consegue vir até o alvo final e sim reverter essa queda para uma alta. Mas a minha expectativa é que ele venha renovar este fundo aqui sim. Mas se ele vai chegar até o alvo de 161, lá nos 52 mil dólares, eu não sei e eu também não ficaria esperando para comprar. Eu prefiro comprar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais caro e pegar aqui do fundo até o último alvo, por exemplo, uma variação de 160% do que ficar de fora e ter que comprar no meio do caminho e perder quase metade dessa valorização. E essa é a minha expectativa para o Bitcoin. É dessa região que eu estou aguardando ele chegar para retomar a alta e pagar o seu último alvo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e tornou mais claro a leitura, se inscreva no canal e deixe seu like. Eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião? Até onde o Bitcoin pode chegar nessa queda? É isso aí, galera. Valeu!